Bom dia, meu nome é Júlio César. Eu estou aqui para fazer um agradecimento ao Moré André Klein Rosa por estar hoje no grupo dele, por ele ter feito tanta coisa que tem me ajudado. E eu quero agradecer, inclusive, de ter feito o mapa cabalístico feito pelo Moré André Klein Rosa. Quero agradecê-lo por ele ter me ajudado. Quero agradecer a Deus por hoje estar trilhando o caminho da Torá, do judaísmo, da comunidade de Israel. Agradeço imensamente ao nosso Deus, Criador Todo-Poderoso, e convido vocês a seguirem o Moré André Klein Rosa, que muito pode fazer por vocês. Tenham todos um bom dia. Meu grande abraço. Pinhas dos segredos cabalísticos de Pinhas. A figura de Pinhas é um portal para alguns dos mais profundos mistérios da Torá. O que a leitura simples descreve como um ato de zelo, a Cabala revela como uma complexa operação de retificação cósmica, um confronto direto com as forças da Sitra Hará, o outro lado. É uma lição sobre a interação das sefirotes e emanações divinas. O zelo de Gevurá e a lança de Yesod. A narrativa de Bamidbar, números 25, descreve uma união dos israelitas com as filhas de Moabe, um ato que culmina na adoração de Baal Peor. Espiritualmente, isso representou uma fissura na santidade do acampamento, permitindo que as forças do julgamento severo se manifestassem como uma praga. O ato público de Zinem, um príncipe israelita, com Cosbe, uma princesa medianita, foi o ponto focal dessa união profana, um Ihude de Tumá, ou seja, união de impureza. O zelo de Gevurá. A ação de Pinhas não foi uma simples fúria, foi a canalização da mais pura energia da Sefirá de Gevurá, o poder divino de julgamento da restrição e da severidade. Essa conexão é selada pela gematria do valor do número das letras hebraicas do nome de Pinha, que somam 208. Exatamente o mesmo valor de Tzahak. O patriarca que personifica a essência de Gevurá, pois Tzahak é Gevurá. Pinhas tornou-se, naquele momento, o veículo da justiça divina, agindo ali para cauterizar uma ferida espiritual que ameaçava consumir todo o povo. A lança de Yesod. A lança em sua mão é um símbolo da Sefirá de Yesod, fundação. Yesod é o canal que rege a aliança, Brit. É a energia vital. Ao perfurar os dois pecadores no ato da sua união impura, Pinhas utilizou o poder de Yesod para erradicar a profanação na sua própria raiz, cortando a conexão que alimentava a praga. O mistério do pacto de paz. Quando nós lemos em Pinhas, e a gente não consegue mostrar isso aqui para vocês, o momento que Deus faz o pacto de paz com Pinhas, o Vav no Sefer Torá, ele é partido ao meio.
E esse Vav, ele tem um grande significado. Após esse ato de extrema violência, a recompensa divina parece um paradoxo. Eis que lhe dou o meu pacto de paz, Brit Shalom. E essa Shalom, aqui, esse Vav aqui de Shalom, ele é cortado no meio. O segredo mais profundo dessa recompensa está oculto na própria forma como ela é escrita no rolo Torá. O Vav quebrado, Vav Haki Tia, é na palavra Shalom, deste versículo, Números 25, 12. A letra Vav é tradicionalmente escrita de forma quebrada, cortada ao meio, ou partida. Na Cabala, a letra Vav representa a Sefirat Tiferet, o pilar central da árvore da vida, que simboliza a harmonia, beleza e a paz, concedidas a Pinhas. Não é uma paz comum, é uma paz que resulta na cura de uma fratura. O ato de Gevurah pura foi intenso, que, embora necessário, criou uma desarmonia, o pacto do Eterno. E a força de Tiferet, que desce para consertar, o Vav entregar a severidade do ato de Pinhas, a harmonia divina. É a paz que nasce da retificação do conflito. A união dos opostos. Através de um ato de pura Gevurah, julgamento, Pinhas mereceu um pacto eterno, Kihunat Olam, sacerdócio eterno que é o canal para a Sefirá de Hesed, misericórdia. Essa é a suprema união dos opostos. A energia bruta do zelo, ela foi transformada e elevada, tornando-se o fundamento para um fluxo contínuo de bênção e conexão. Agora, o segredo da alma e Eliarro, não é? Pinhas e Eliarro. É o mesmo processo que é feito, tanto entre os profetas de Baal, quanto o processo que Eliarro faz em relação aos profetas de Baal. O mais famoso ensinamento dos sábios, encontrado no Zohar e no Midrash, é que a alma de Pinhas é a do profeta Elias. São a mesma. Pinhas, Hu Eliarro. Pinhas é Elias. Está identificar essa identidade revela a missão eterna desta raiz de almas. Zelo pela aliança. Ambos são definidos por um zelo ardente pela aliança de Hashem. Pinhas agiu contra a imoralidade sexual e a idolatria, e Eliarro agiu contra os profetas de Baal. E segundo os profetas, o profeta Malaquias será o percursor da redenção final, reconciliando os pais e os filhos. Guardiões eternos do pacto. Pinhas recebeu um sacerdote eterno. Eliarro não provou a morte, ascendendo aos céus em uma carruagem de fogo para continuar sua missão. Ambos são guardiões imortais da aliança. O anjo da aliança, Melá Habrit, a conexão mais profunda está na Brit Milá, circuncisão. Pinhas defendeu a santidade da aliança e Eliarro é, o Malá Habrit, o anjo que, por tradição, assiste a cada circuncisão. Testemunhando continuidade do pacto, a cadeira de Eliarro é, em cada Brit Milá, em essência, a Pinhas, a Brit Milá é a cadeira da alma de Pinhas que continua a zelar pela aliança em cada geração. Essa essência de Pinhas não é um mero zelote, ele é um retificador cósmico, cujas ações ensinam sobre a dança divina entre o julgamento Gevurah e misericórdia Hesed. Unificados pela harmonia Tiferet, sua alma em uma jornada como Eliarro permanece como eterna, ou a eterna guardiã do pacto entre o céu e a terra. Então, aqui temos mais segredos cabalísticos, A profundidade da ação de Pinhas se descobre em camadas, além dos segredos já mencionados acima. O segredo oculto do nome. Os sábios ensinaram que os nomes na Torá não são meros identificadores, mas encapsulam a essência espiritual de pessoas
ou lugar ou nome, Pinhas é interpretado de uma forma surpreendente que revela a natureza da sua missão. Pe-Nerhash, veja, boca da serpente. O Midrash divide o nome de Pinhas em duas palavras, Pei, boca, e Nahash, serpente. A serpente é o símbolo da força primordial da sedução, da dúvida e do caos que foi introduzido no mundo no pecado do Gan Éden. O pecado do Baal Peor, com uma mistura de imoralidade e idolatria, foi uma manifestação poderosa dessa força da serpente. A interpretação ensina que Pinhas, com seu ato, confrontou e silenciou a boca da serpente, subjugando a força de Itzará, a má inclinação, que estava se manifestando através de Zirin e Cosbe. Ele não apenas puniu um ato, mas subjugou a própria força espiritual negativa que o causou. Retificação do pecado da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Cabala, ela conecta grandes eventos da Torá em um único drama cósmico, de quebra e retificação. Chamamos isso de Shevirah Vetikun. O pecado junto a Baal Peor é visto como um eco e uma repetição do pecado original na árvore do conhecimento e do bem e do mal. Etz Hadaat Tevrah. A mistura do bem e do mal. O pecado original resultou na mistura do bem e do mal, dentro da consciência humana e da criação. Da mesma forma, o pecado de Baal Peor foi uma mistura profana do sagrado, o povo de Israel, ou como sabemos, Israel, aquele que é direto ao eterno, com o impuro, a idolatria e imoralidade de Moabe. O ato de Pinhas, ao separar violentamente os pecadores da congregação, é entendido como um ato de tikkun, retificação. Ele estabeleceu as fronteiras sagradas, realizando um ato de Havdalah, separação, que começou a reverter a confusão espiritual causada tanto por aquele pecado quanto pelo pecado original. Lança versus o incenso. Para deter as pragas anteriores na história do deserto, como após a rebelião de Cora, Arão, sumo sacerdote, usou o incenso sagrado Ketorete. No entanto, nesse caso, o Ketorete não foi usado. Uma lança foi necessária. Os níveis de retificação. A Cabala ensina que cada retificação deve corresponder à natureza da quebra. O Ketorete opera nos níveis Shero Rei Har, uma dimensão espiritual sutil associada à alma e à Sefirá de Tiferet. Ele funciona elevando as faíscas da santidade e apaziguamento, os julgamentos através de um ato de elevação espiritual. Contudo, o pecado de Zine e Cosbe foi descarado, público e no nível do corpo, Guf, a dimensão mais física da existência. Portanto, a retificação exigia uma intervenção igualmente física e penetrante. A lança que operasse no mesmo nível da transgressão, isso demonstra que o princípio de Nidá, Keneged, Midá, medida por medida, é um nível espiritual profundo. Pois bem, os dois pactos e as sefirotes. A recompensa de Pinhas é explicitamente dupla, um pacto de sacerdote e um pacto de paz. Isso reflete como sua ação enraizada numa sefirá atraiu e integrou a energia de outras em um fluxo retificado. O ato de Gevurah, como mencionado, a ação de Pinhas foi uma manifestação de julgamento puro. A recompensa em Tiferet, o pacto de paz, Brit Shalom, é a concentração da energia de Tiferet, o equilíbrio, a harmonia e a verdade que curou a quebra causada pelo ato da severidade. A recompensa em Hesed, o pacto do sacerdócio eterno, Brit Kihunat Olam, é a construção da energia Hesed
a bondade, a benevolência e o fluxo de bênçãos, o sacerdote é, por natureza, um canal de Hesed para o mundo. Isso mostra um modelo cabalístico fundamental, um ato de coragem e julgamento rigoroso no momento certo, não termina em si mesmo, mas pode se tornar o recipiente para atrair as mais elevadas emanações de harmonia e misericórdia, transformando um momento de violência sagrada e em uma fonte de bênção eterna. Aprofundando mais questões sobre Pinhas, né? Ele agora na árvore da vida. O zelo e a alma de Moshe. O Midrash e o Zohar questionam como Pinhas, que não era líder de sua geração, pôde tomar para si a responsabilidade tão monumental. A tradição ensina que, ao testemunhar o ato profano de Zinin, a força profética de Moshe momentaneamente enfraqueceu. Naquele instante, uma intervenção de cima foi necessária, a transferência de alma. O Zohar ensina que, para capacitá-lo, uma centelha da alma de Moshe, ou segundo outras tradições, a alma dos filhos de Aharon, Nadav e Avihu, essa é a questão do vav ser cortado, como falamos acima, cada um representando um fragmento de alma, de Nadav e Avihu, que também morreram por um ato de zelo, embora mal direcionado. Revestiu-se na alma de Pinhas. Ele não agiu apenas com sua própria força, mas tornou-se um veículo para uma alma de liderança e santidade superior, o que lhe deu autoridade e o poder espiritual para executar o julgamento divino e retificar a situação. Isso explica a magnitude da sua ação e a grandeza da sua recompensa. Aqui nós seguimos, então, com Pinhas, a introdução às 10 sefirotes, e o ato de Lishimá. Lolishimá, doação para si mesmo, Lishimá, fazer tudo por conta do Eterno. O ato de Pinhas é a personificação perfeita do conceito central de trabalho espiritual descrito por Baal Hassulam no texto Introdução ao Estudo das 10 Sefirotes. O ato puramente Lishimá, Baal Hassulam explica que o trabalho espiritual correto é aquele realizado, ou seja, Lishimá, em nome do Todo-Poderoso, com a única intenção de trazer satisfação ao seu Criador, e não a autogratificação. A ação de Pinhas foi um exemplo máximo disso. Ele não buscou honra, status ou benefício próprio. Seu ato foi uma resposta pura e imediata à profanação do nome divino. A especiaria da Torá em ação. Baal Hassulam cita os sábios, o Criador criou a inclinação do mal, ele criou para isso o conhecimento da Torá como tempero. Enquanto o caminho comum para subjugar a inclinação do mal, através dos estudos, onde a luz presente nele corrige-a, a situação de Pinhas exigiu que as especiarias fossem aplicadas através de uma ação direta e física. Ele levou a força da Torá para o campo de batalha espiritual. A revelação da face instantânea. O resultado do trabalho em Lishimá é a revelação da face, a percepção da providência divina. A recompensa de Pinhas foi imediata. O pacto de paz foi uma forma de revelação da face instantânea, uma consequência direta da pureza de sua intenção, contornando os longos processos de purificação que outros necessitam. A estrutura dos 3 pilares sefiróticos. O drama de Pinhas pode ser mapeado perfeitamente sobre a estrutura da árvore da vida. Os seus 3 pilares demonstrando o fluxo e a retificação das energias divinas. Pilar esquerdo, julgamento, aqui chamado de Kataf She-Me-Ale. Este é o pilar de Din, do Din, julgamento e da retificação, ou melhor, da restrição. O pecado de Israel ativou um fluxo descontrolado de julgamento severo deste pilar, manifestando-se como a praga. O ato de Pinhas com a lança foi canalização máxima e focada na energia de Gevurah. A sefirá central deste pilar
para excisar a fonte da negatividade. O pilar direito, a misericórdia, Kataf e Mani. Esse é o pilar da expansão e da bondade. A recompensa pelo ato de julgamento foi a ativação do pilar direito, o pacto do sacerdócio eterno e um fluxo de Hesed, da Sefirá de misericórdia e do amor benevolente, que é a principal característica da tribo de Levi e do sacerdócio. O pilar central, o equilíbrio, não é? Ou seja, a midá, da ametzá e tá, este é o pilar da harmonia e sintetiza os opostos. A lança, como um eixo reto que perfura o caos e subsequente pacto de paz, representa a restauração do pilar central. A paz é o atributo de Tiferet, ou seja, aqui então, a lança é a parte central. A Sefirá que fica no coração da árvore, harmonizando o fluxo entre Hesed e Gevurah. O ato de Pinhas, portanto, não foi apenas um ato de julgamento, mas um ato, em última análise, que restaurou o equilíbrio de toda a estrutura sefirótica para o povo de Israel. O pacto de paz, de Shalom, o Vav quebrado, as retificações da alma, de Nadav e Avihu. O segredo que cerca a recompensa de Pinhas mergulha em alguma dos mais profundos ensinamentos da Kabbalah, revelando a mecânica da retificação das almas Tikkun Ha-Neshamot, a natureza da própria paz divina. Duas chaves para esse entendimento são a forma anômala da palavra Shalom, que é cortada e tem o seu Vav ali cortado ao meio, e a conexão de Pinha com seus tios, os filhos de Aharon. O segredo do Vav quebrado, sobre outra perspectiva. No versículo de Números 25:12, Deus estabelece o pacto com Pinha, está escrito: eis que lhe dou o meu pacto de paz. Haneni noten lo et brit shalom. Nos rolos da Torá está escrito por um escriba, Sofê, a letra Vav, na palavra shalom, é escrita com uma fratura visível, cortada ao meio. Uma anomalia conhecida como Vav Ketiá, ou Vav cortada ou quebrada. A Kabbalah ensina que cada letra é um canal para uma força espiritual. A letra Vav, cujo valor numérico é 6, representa a Sefirá de Tiferet, a beleza e a harmonia. Tiferet é o coração da árvore da vida, o pilar central que equilibra o fluxo de Hesed, misericórdia, e à direita, e a Gevurah, julgamento à esquerda. O Vav é a letra da conexão, significando ela une e harmoniza. O ato de Pinhas, embora justo e necessário, foi uma manifestação de Gevurah pura e violenta. Para restaurar a ordem, ele teve que quebrar a paz momentaneamente com um ato de severidade. A Vav quebrada, na palavra Shalom, ensina que a paz que Pinhas recebeu não era uma paz simples, mas uma paz que emerge da retificação de uma fratura. O pacto divino, portanto, não é apenas uma recompensa, mas um ato de cura cósmica. Deus, por assim dizer, conserta o Vav integrado à severidade justa de Pinhas na harmonia de Tiferet. Isso nos ensina que a verdadeira inteireza, ou seja, Shelimut, da mesma raiz de Shalom, e muitas vezes é alcançada somente após confrontar e curar um estado de quebrantamento. A retificação das almas de Nadav e Avihu. O segredo de como Pinhas, neto de Aharon, mereceu o sacerdócio eterno está ligado às almas dos seus tios, Nadav e Avihu. Segundo os ensinamentos do Ari, o Rabi Isaac Luria, o ato de Pinhas serviu como tikkun, retificação, para as almas delas. Nadav e Avihu, os filhos mais velhos de Aharon, morreram ao oferecer um fogo estranho, Exizará, no tabernáculo. O erro dele, segundo a Kabbalah, foi o excesso de paixão espiritual, um desejo ardente de se conectar ao eterno, Devekut, que não foi devidamente canalizado. Foi um ato de zelo
sem o recipiente correto, uma manifestação de energia espiritual que não estava em harmonia com a vontade divina. Naquele momento, suas almas partiram em um estado de zelo não retificado. Quando Pinhas se levantou com seu próprio zelo para defender a honra de Hashem, ele criou um recipiente perfeito, para que a energia de seus tios pudesse ser retificada. A tradição cabalística ensina que, através de um processo místico chamado Hit Abrut, ou Ibur Neshamot, uma impregnação ou apego de alma, as almas de Nadav e Avihu se juntaram à alma de Pinhas. Esta união, espiritualmente, alcançou 3 objetivos profundos. Primeira, capacitou Pinhas, deu a Pinhas, que era de uma estatura espiritual inferior à de seus tios, a força e a autoridade anímica para realizar um ato de magnitude cósmica. 2, retificou Nadav e Avihu. O zelo de Pinhas foi direcionado corretamente em resposta a uma profanação clara, e no momento exato. Ao se unirem a eles, as almas de Nadav e Avihu puderam completar o seu próprio zelo de uma forma retificada, corrigindo o erro do fogo estranho. Restaurou. O sacerdócio... 3. Restaurou o sacerdócio. Nadav e Avihu estavam destinados ao sacerdócio, mas eles perderam seu posto com a morte ao servir de veículo para a retificação deles. Pinhas mereceu receber o sacerdócio que havia sido interrompido em sua liagem. O pacto do sacerdote eterno, Brit Ketunah Olam, não foi apenas uma recompensa pessoal, mas a restauração de um potencial sacerdotal que pertenciam à sua família. Assim, os 2 segredos se conectam. A união com a alma de Nadav e Avihu foi o mecanismo espiritual que capacitou Pinhas a realizar o ato de Gevurah, que quebrou. A paz e o pacto da paz da Vav quebrada foi a cura divina que integrou aquele ato, restaurando não apenas a paz no acampamento, mas também o potencial sacerdotal perdido na sua linhagem. De Pinhas também recebe um Yud pequeno, do qual agora veremos o segredo. O segredo do Yud pequeno e a conexão com Pinhas. Aqui nós temos agora, não é, essa pequena questão. Aqui leva a um segredo mais sutil da Torá, que envolve uma forma das letras escritas por um escrito Basofé. Primeiro, é crucial esclarecer um ponto. O nome de Pinhas em si não contém as letras Yud, de fato. No original, ele não tem. A grafia Pei Nun Het Same, portanto, a anomalia de um Yud pequeno não se encontra em seu nome. No entanto, existe um Yud pequeno, Yud Zeira, extremamente famoso e importante no Taná. E é muito provável que seja este que nós aqui iremos nos referir, que conecta tematicamente a dinâmica espiritual que Pinhas enfrentou. A fonte deste segredo está no livro de Números, Bar-Midbar, capítulo 14, versículo 17. O contexto, a oração de Moshe após o pecado dos espiões. Após o relato desastroso dos espiões, o povo de Israel se separou e rebelou, e Deus ameaçou destruí-los com uma praga. Em uma das mais poderosas orações da Torá, Moshe intercede a favor do povo de Israel. E agora peço-te que faça a força do meu Senhor seja grande. Veatá e Gadal na Koa Adonai. No rolo da Torá, as primeiras letras da palavra Igdal, seja grande, o Yud é escrito em um tamanho menor que o normal. O segredo cabalístico do pacto do Yud pequeno, este Yud pequeno é uma fonte de profunda meditação cabalística, ensinando um paradoxo fundamental. A grandeza da humanidade, aqui agora no item 1,
O Yud é a menor letra do alfabeto hebraico. Ele representa o ponto seminal, a essência condensada, a humildade, a navá, a sabedoria, rohimá, e ao pedir que a força de Hashem seja grande, Igdal, com um Yud pequeno, Moshe está ensinando que a maior manifestação do poder divino não está na denominação, mas na capacidade de conter humildade, né? Na humildade e na misericórdia, ok? Então, esse é um fator, né? Isso está no livro de Números, Midbar 14 e 17. Vamos dar uma olhada se esse segredo aqui, Números 14 e 17, se, às vezes pode conter no Tanar, aqui na Cefaria, e às vezes não. Vamos ver aqui se a gente encontra com vocês aqui para mostrar para vocês exatamente como é. Ok. 14 e 17. Aqui a palavra Igdal, tá vendo? É só e com Yud grande, tá vendo? Bem grandão o Yud aqui. E é esse Yud que vai viajar lá pro nosso Yud pequeno do nome Pinhas, ok? Vamos continuar então aqui no item 2 do Pinhas. A restrição do julgamento, Gevurá. O pecado dos espiões despertou a Sefirá de Gevurá, julgamento divino rigoroso. Moshe, em sua oração, está implorando para que Hashem magnifique seu atributo de misericórdia, Hesed, e para isso diminua ou restringe a força total do seu julgamento. O Yud pequeno, não é? Na verdade, aqui a gente tem que trocar o Yud grande, né? O Yud pequeno na palavra grande, ou Yud grande na palavra grande, é o segredo deste ato de Tzitsum. Na verdade, quando ele vai lá para o Pinhas, ele diminui esse Yud, ele fica pequeno. Então, a palavra grande é o segredo do ato de Tzitsum, ou seja, contração divina. É um pedido para que a grandeza de Hashem se manifeste com paciência e perdão, e não como um poder destrutivo. A conexão temática com Pinhas. Embora o Yud pequeno não esteja no nome Pinhas, ele serve como um contraponto perfeito para entendermos a pureza do seu ato. 2 tipos de crises, 2 soluções. O Taná nos apresenta aqui 2 modelos de retificação para 2 crises nacionais. A crise dos espiões foi resolvida pela intercessão de Moshe, invocou a misericórdia para conter um julgamento, o segredo do Yud pequeno. A crise de Baal Peor foi uma transgressão tão pública e descarada que a intercessão verbal não era mais suficiente. A crise exigiu a ação de Pinhas, que tornou-se um canal para o próprio julgamento, para erradicar sua fonte da impureza. Um invoca a restrição da Gevurá e o outro manifesta a sua forma mais pura. Junto, eles nos ensinam que não há uma única solução para as quebras espirituais. Há momento para as súplicas e as misericórdias, e há momento para o zelo e a ação rigorosa. Assim, o segredo do Yud pequeno, embora não seja diretamente no nome de Pinhas, ilumina o cenário espiritual da sua época, mostrando-nos o poder da restrição divina e, por contraste, a necessidade e a força do ato do zelo que Pinhas teve que realizar. O Shiur, a lição contida nesse ato, fala sobre a natureza, a conclusão espiritual da transformação através do ato. O Shiur do Yud, né, adicionado aqui a transformação de Pinhas de Sarrak. O estado inicial de Pinhas, né, o nome Pinhas, como está escrito, ele tem gematria com 80 da letra P, 50 da letra Nun, o Ret com valor 8, Samer com valor 60, totalizando 198. Neste estado, antes de seu ato de zelo, Pinhas está espiritualmente potente, mas, de certa forma, incompleto.
Faltava ali um componente essencial para alcançar seu potencial máximo. A origem do Yud é adicionado. A sua premissa está correta. A tradição cabalística, né, diz aqui, baseada nos ensinamentos do Ares, que um Yud foi adicionado a Pinhas, e esse Yud não foi inserido na grafia do seu nome, mas foi, veja, não é no nome, é infundido na sua alma, como parte da sua recompensa. A fonte desse Yud é o próprio Brit Shalom, Pacto de Paz. O pacto de Hashem com ele não foi apenas uma promessa externa, mas uma transmissão de energia espiritual que o completou. O Yud pequeno, o menor das letras, e ainda mais pequeno no nome dele, representa o ponto seminal da existência, a centelha da sabedoria divina, Rohimá, a santidade que é do Chá. Ao receber o pacto, Pinhas recebeu essa essência em sua alma. A transformação em Itzhak. Cada adição deste Yud, na realidade espiritual de Pinhas mudou. Pinhas, que tinha gematria 198, mas o Yud agora tem o mesmo nome e o mesmo peso de Itzhak, porque tanto Pinhas como Itzhak tinham gematria 208. Agora, essas gematrias, o patriarca que personificava a Sephirah de Gevurah, que era Itzhak, não é? Ele tem agora também 208, assim como Pinhas, e o seu ato de vingança. Aqui a equivalência numérica não é uma coincidência, é uma assinatura espiritual. Ela nos ensina que, através de seu ato de zelo, Messirat Nefesh, auto-sacrifício, e o da recompensa divina, Pinhas foi elevado e transformando a sua própria personificação do atributo de Itzhak. Ele não apenas usou as forças de Gevurah, julgamento, ele se tornou o canal perfeito e retificado dela. Seu ato foi tão puro em sua intenção de defender a honra de Hashem que ele retificou dela, né? Que ele alinhou sua alma completamente com a essência arquética do julgamento santo. O paradoxo final dos julgamentos. Aqui reside o segredo mais profundo. Por se tornar a personificação do julgamento, Itzhak o qualificou para sacerdócio, se qualificou, né, para o sacerdócio eterno, que é um canal de resta e de misericórdia. A Cabala ensina que para se tornar um verdadeiro canal de uma força divina, como Hesed, é preciso primeiro dominar e retificar seus opostos, nesse caso, o Gevurah. Ao se tornar mestre perfeito do julgamento santo, demonstrando que podia empunhá-lo sem qualquer traço de ego ou crueldade, a pessoa mais puramente Lishma, em nome do Criador, de Hashem, da Shekhinah, ele criou dentro de si o recipiente mais forte e estável possível. Somente um recipiente que pode conter a intensidade do fogo do julgamento pode, com segurança, canalizar as águas da misericórdia sem transbordar ou se corromper. Em resumo, o Yud foi adicionado, simbolizando a conclusão espiritual de Pinhas. Ele representa a sabedoria divina que se transformou, alinhando sua essência com a de Itzhak. Essa maestria total sobre Gevurah foi precisamente o que qualificou para receber o pacto de paz, Tiferet, e se tornar um canal eterno de misericórdia, Hesed, para todas as gerações através do sacerdócio. Aqui a gente segue com mais segredos e revelações do nome Pinhas. Então, veja, deixa eu só me colocar aqui de novo, né? Ok. Pinhas, gematria de transformação, o nome Pinhas tem um valor de 198, e a tradição cabalística ensina como uma recompensa do seu ato, um Yud foi com valor 10, foi infundido em sua alma através do pacto de paz. Isso pode-se dizer que também os 10 mandamentos, não é? Foram infundidos nele, assim como chamado de Aseret Adberot, que na verdade são 14 palavras, ela foi infundida e quando se conta as letras dessa palavra, tem 620, a mesma gematria de Keter. Isso significa que
O ato em si foi o pequeno Yud que liga de Keter, não é? A pontinha do Yud, que o Yud termina dentro de Rorimá, que foi inserido dentro da alma dele, fazendo com que ele agora pudesse ter esse status maior. Isso elevou a sua essência espiritual para 208 e o valor exato do nome de Sahak, o arquétipo da Sefirah Gevurah, julgamento. A gematria sela o segredo de que Pinhas se tornou personificação de julgamentos santos. No Taricom, aqui, um acrônimo, o nome é interpretado como P-Nahash, ou seja, Pinhas é P-Nahash, a boca da serpente. Seu ato silenciou a serpente primordial, o Yetzirará, que se manifestava naquele momento através da imoralidade. Zirin, que era o príncipe morto, ele tem o valor de 257 na sua gematria. A essência espiritual, a raiz do nome, pode significar cantar ou podar. Zirin poldou a si mesmo da santidade de Israel e cantou uma canção de desafio e impureza. O Zorro identifica como um canal para se trahará, o outro lado, cuja ação pública visava criar uma conexão permanente entre a impureza e o acampamento sagrado. Cosbe, a gematria do nome, tem um valor de 39, essência espiritual. Seu nome deriva diretamente da raiz de Kazave, que significa mentira ou engano. Seu nome literalmente significa minha mentira. Ela não é apenas uma mulher medianita, ela é a personificação da falsidade, da ilusão e da sedução, do mal que se apresenta como um prazer. A união de Zirin com Cosbe foi espiritualmente a união de um princípio de Israel com a mentira. O paradoxo da gematria, o valor de Cosbe 39 é o mesmo de Tal, Tet Lamed, orvalho. O orvalho é um símbolo de bênção e ressurreição. Este paradoxo ensina que o segredo profundo, a força do mal, a mentira, muitas vezes se mascara com a aparência de algo bom e vivificante, o orvalho, tornando sua sedução ainda mais perigosa. As filhas de Tseloferrad, Benoite Tseloferrad, retificação das energias femininas. A aparição das 5 filhas de Tseloferrad, Malá, Noá, Rográ, Micá e Tzar. Nesta paraxá serve como um tikkun, retificação para a energia feminina que foi corrompida pelas filhas de Moabe e por Cosbe. Enquanto as últimas usaram a sedução para afastar Israel do Eterno, as filhas de Tseloferrad usaram a lógica, a justiça e um desejo sagrado para garantir sua herança na Terra Santa. Elas representam a alma frequentemente simbolizada pelo feminino, buscando a sua conexão correta com a sua herança espiritual, em contraste com o desejo profano de Zirin e Cosbe. Pois bem, análise aqui, letra por letra, do nome de Pinhas. Veja, PEI, valor 80 da letra. Quando escrita por extenso, aqui do ladinho, 85. A letra P representa a fala, a comunicação, é também o planeta Vênus, é a revelação, é também Mosher, que representa essa Sefirah Netzah, é o poder da boca, que pode ser usado para santidade, oração, estudos da Torá. Ele também pode ser usado para destruição, calúnia. O ato de Pinhas foi um silêncio, ele não debateu, ele agiu. Sua ação falou mais alto que qualquer palavra. Na interpretação de Penahash, sua ação foi a boca, que engoliu e silenciou a serpente. Ele usou o potencial de P para um ato decisivo de santidade. Letra Num, valor 50, quando escrita por extenso, valor 106. Símbolo, um servo curvado, um peixe. Significando de Num representa 50 portais de Miná, entendimento. O ato de Pinhas não foi cego, mas fruiu de um profundo entendimento da catástrofe espiritual que estava ocorrendo. A forma curvada da letra simboliza a humildade e a submissão, bitul.
a vontade divina. A vontade divina. Apesar da aparente agressividade do ato, sua fonte era de completa anulação do ego, diante da necessidade de defender a honra do eterno. O peixe vive no mundo oculto da água, aludindo ao fato de que Pinhas percebeu uma realidade oculta que outros não viam. Rete, o valor 8. E quando escrito por extenso, tem o valor de 418. O Rete é um portal, uma cerca. Rete é a primeira palavra da palavra Raim, vida. Pinhas trouxe vida a Israel ao deter a praga. A forma da letra é como um portal. Ele fechou o portal para as forças da morte que haviam entrado no acampamento e abriu um novo portal para a vida e o pacto de paz. A letra também alude a Rete, ou pecado. Agora, não escrita mais com um Tav aqui, ó, como Rete Yud Tav, mas agora escrita como Rete e Tete e Aleph, exatamente como se segue no calendário judaico, a letra Rete como Tamuz, Câncer, e o Tete como próximo mês Leão, da qual de 17 de Tamuz a 9 de Ave haverá a destruição do Beit Hamikdash, não necessariamente como nós conhecemos, mas é um trabalho que o Eterno vai fazer com cada um de nós, e a gente vai explicar isso mais para frente para vocês. Então, veja, em sua missão de criar uma barreira intransponível contra o pecado, protegendo a santidade de Israel. O Samer aqui é o símbolo, a letra Samer, que tem valor 60, Sami, Men e rede final, vai ter gematria 120. Quando escrito por extenso, a mesma idade de Moshe, do falecimento de Moshe, e também é o tempo que a arca ficou ou demorou para ser construída. O símbolo, um círculo, um suporte, significando a raiz da letra, significa apoiar, sustentar, somer. Então, Pinhas sozinho apoiou a nação inteira que estava espiritualmente em colapso. Ele se tornou o pilar que sustentou a honra de Deus. A forma circular do Samer alude a Or Markif, a luz circuncidante. Uma luz espiritual protetora, através de seu ato de autossacrifício, ele atraiu uma poderosa luz circuncidante que protegeu o povo da praga com um escudo divino. Com base na cronologia da tradição judaica, podemos calcular a distância de tempo entre as principais aparições de Pinhas e os filhos de Elisá.